Olá, estamos diretamente de Marabá, da 5ª edição do Capacitação. E aqui comigo a conselheira Mara Lúcia Barbalho, que vai falar sobre esse momento tão importante que o tribunal vive, né? Ele está mais próximo da população e dos gestores municipais. E um movimento importante é as parcerias. Fazer parceria, como a gente vê aqui, com o governo do estado, governo federal, com os governos municipais a favor de melhores serviços para a população. É um momento muito importante para o tribunal, momento de contribuição para os nossos jurisdicionados, com essa capacitação abrangendo pontos referentes às contas e referente a políticas públicas. Então, o tribunal pensa sobre a questão da capacitação como prioridade para que os recursos sejam aplicados de forma correta, de forma efetiva e eficiente. Então, traz os nossos técnicos e também o que é fundamental, né, a parceria com outras instituições a partir do governo do estado, né? O Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, todos engajados em contribuir para o aprimoramento da gestão pública. Conselheira, a gente não pode falar de parceria, de gestão pública, sem tocar no assunto que é primordial hoje em dia, não só para o TCM-Pará, mas discutido em todo o Brasil, que é primeira infância, políticas públicas voltadas para a primeira infância. E nesse segmento é fundamental também as parcerias, essa interlocução entre as diversas instituições públicas e até mesmo não governamentais. Com certeza, porque a política pública da primeira infância ela é uma política intersetorial. Então ela abrange saúde, educação, saneamento, meio ambiente, onde a criança está inserida. E esta etapa, né, de 0 a 6 anos é fundamental para que essa criança tenha todo o apoio, porque é uma etapa de desenvolvimento onde as conexões neurais estão aceleradas, estão de uma forma que registra tudo em todos os sentidos que a criança tem. E então, a capacitação, a primeira infância, ela precisa ser olhada como um investimento. Nós estamos investindo nessa etapa para que as etapas posteriores não tenham prejuízos, porque é irreversível os danos se não for dado total amparo e apoio nessa primeira etapa. E nesse sentido, o capacitação, o tribunal como um todo, ele tem priorizado a primeira infância. A gente conversa agora com a conselheira substituta Márcia Costa, que assim como a conselheira Mara Lúcia, ela também integra o comitê da primeira infância do tribunal e é palestrante aqui no Capacitação. Conselheira Márcia, falar de primeira infância também é falar do Plano Municipal da Infância, que é um assunto que a senhora aborda durante o dia inteiro, pela relevância, pelo detalhamento que é fundamental. Conte um pouco da importância dos planos municipais para quem está nos assistindo agora. Exatamente, Marcelo. A primeira infância, como a conselheira Mara acabou de dizer, representa um período de uma possibilidade imensa de desenvolvimento para todos nós, seres humanos. Então, as políticas públicas voltadas para o cidadão nessa faixa de idade têm uma importância imensa, é a transformação do futuro. É, na verdade, investir na primeira infância é a forma que nós queremos viver o nosso futuro, o futuro da nossa sociedade. E como tal, sempre nós colocamos a primeira infância, as políticas públicas de primeira infância, como a mãe de todas as demais políticas públicas. Não é possível se falar em educação, em saúde, em assistência, em saneamento, em proteção, sem voltar os olhos primeiro para o início, para a origem de tudo. Você pode ter excelentes escolas, Marcelo, de nível médio, excelentes universidades, excelentes escolas de ensino fundamental, mas se não houve uma preparação, um atendimento antes, essa criança chega nessas outras etapas da educação, só para dar um exemplo, sem a possibilidade com o potencial máximo dela. E uma coisa interessante, né, quando a gente fala de primeira infância e a gente vai ver os orçamentos e os gastos públicos, todos os municípios têm gasto na primeira infância. Porque todo mundo tem
ou tem creche, alguns não têm, mas pelo menos a educação infantil ali do 4 e 5 anos tem, campanha de vacinação, todos os municípios têm, só que isso é feito de uma forma desorganizada. Então nem o próprio município consegue saber de que forma, se ele está realmente atendendo a Constituição que estabelece a prioridade absoluta. Se não conhece, se eu não tenho esses dados, eu não sei se eu estou utilizando os recursos da melhor maneira possível e, sobretudo, não tem como saber se o resultado está sendo eficiente. Será que investir em uma determinada área no município, ali com as crianças de uma zona, seja na zona urbana ou na zona rural, é onde tem os maiores problemas, as maiores demandas? Então, a forma de organizar isso é através do Plano Municipal da Primeira Infância, porque o que o plano faz é exatamente aglutinar, pegar a política da primeira infância, aglutinar num instrumento de planejamento decenal, porque o Plano Municipal de Primeira Infância não é um plano de governo, ele é um plano de Estado, ele é do município, ele precisa gerar esse comprometimento e com essa visão de longo prazo e a organização do plano é possível sim o município saber se ele está fazendo os gastos de forma eficiente e também é possível, o que é mais importante, que a população reconheça nessa gestão o comprometimento com a primeira infância, que esses resultados sejam visíveis, sejam monitorados e acompanhados da forma certa. Isso é que vai fazer com que as nossas crianças tenham um futuro melhor. E é essa transformação que o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará trabalha diariamente, para essa transformação, esses resultados positivos para você, cidadão e cidadã paraense. Então, muito obrigado por estar com a gente nas nossas redes sociais e continue acompanhando, não só para saber do capacitação, mas também de toda a atividade que é feita para a primeira infância. Muito obrigado e até mais.